Bora lá, galerinha! Jesus, a maior mentira da humanidade? Que isso, cara? Do canal do JJ. Pensei que ele era religioso, cara. Que papo é esse, cara? Enfim, gente, um vídeo bem curioso que eu tô alguns dias já pra gravar pra vocês. Eu não postei vídeo ontem, mano. Muito porque eu tô querendo dar uma repaginada no canal aí. E não só na questão aí da... A thumb não vai mudar tanto, mas o jeito que eu vou colocar os títulos, vou voltar a colocar um título de uma forma mais tradicional, por assim dizer, eu tô querendo. Mas também eu acho que eu tô pensando em mudar a capa, a foto de perfil do canal, pra dar uma repaginada, assim. Eu não sei, mano, eu preciso de uma... Não é como se eu estivesse desanimado com o canal, mas sendo sincero, eu tô um pouco precisando de um ânimo a mais, sabe? Tô precisando modificar alguma coisa, eu acho, sabe? Eu me animei demais com outro canal que eu tava fazendo vídeo lá, e eu acho que eu deixei esse um pouco de lado essas semanas, cara. Então, esse ano, na verdade, esse começo de ano. Então, eu quero dar uma modificada grande aí pra ver se eu realmente me motivo bastante a voltar a postar aí com mais frequência, mais certinho com vocês, que o canal tava tão bem no final do ano passado, né, cara? E nessa virada de ano o canal deu uma descida tão grande aí, mano. Então, fiquei tão um pouco triste assim por causa disso, mas tudo bem, né, cara? Eu acho que parte muito de mim aí que não dei o devido cuidado a esse canal durante esses últimos tempos. Então, eu vou passar aí pelo menos uma semana bem focado em voltar ao canal ao normal e depois eu volto a pensar no próximo vídeo lá pro outro, tá bom? Acho que aquele outro canal, mano, eu vou postar mensalmente só, sabe? Vou fazer um vídeo aí bem feitão aí de longão de 1 hora, postar todo mês aí, acho que vai ser legal e continuar nesse daqui com vocês, tá bom? Se puderem, deixar um like, se inscrever no canal, tem vídeo todo dia meio-dia, 7 da noite. O link do vídeo original tá na descrição. Passe na like, se inscreva, se possível, considere se tornar membro do canal que vai estar me ajudando demais, tá bom? Lembrando que o link do server do Discord tem na descrição, se você fazer parte, tô sempre por lá trocando uma ideia, tá bom? Vambora então pra esse vídeo aí que eu tô curioso pra ver o que o JJ tem pra falar. E também meu novo canal aí também tá na descrição, se você fazer, dar aquela ajuda pra mim, eu agradeço demais, tá bom? Bora! Os teores desse documentário não é negar e respeitar a figura de Jesus ou qualquer crença, a intenção é incentivar o pensamento crítico. Interessante, eu gosto desse tema de Jesus histórico, cara. Tenho muito a acrescentar, hein? Tenho muito mesmo, mano. Quero ver o que o JJ vai falar, quero ver a opinião dele, Nos mano. últimos meses, eu venho escrevendo provavelmente o maior roteiro que eu já fiz. Ok. E todos esses textos e pesquisas focam em responder uma única questão: Jesus de Nazaré realmente existiu? Cara, já vou dar a minha opinião logo de início aqui pra não deixar claro que vocês sabem que eu sou cristão, mas assim, é inegável a existência do Jesus histórico, né, cara? Não, inegável, assim, claro, você pode negar a figura de qualquer um, mas sei lá, se você negar a figura aí de Jesus, tem que negar também que, sei lá, Alexandre o Grande, esses caras existiram, porque também a documentação que você tem deles é muito pobre, né, cara? E Jesus é um personagem bem documentado para níveis de história antiga, então, assim, é muito, muito, muito provável, assim, olhando, se eu olhasse assim do ponto de vista totalmente cético, assim, se eu não fosse cristão, acho que poderia dar em 90, mais de 90% aí de possibilidade, mas como eu sou cristão, óbvio que eu vou acreditar que ele existiu, né, mano? Mas pensando de forma puramente crítica e cética, cara, eu daria mais de 90, 95% de chance aí, né, cara? Acho que a maioria dos historiadores sérios dão isso também, né, mano? Desde a infância, somos expostos a ideias que moldam a nossa forma de ver o mundo. Crescer em um país como o Brasil, predominantemente cristão, significa que, para muitos, o nome de Jesus é praticamente inevitável. Fatos. Conforme vamos crescendo, a vida nos apresenta escolhas. Para alguns, isso significa afastar-se da fé e abraçar o ceticismo. Evolução, mas essa figura aí de Para evolução não é muito boa, outros, não é muito é a boa não, hein, cara. reafirmação de uma crença Não é muito herdada correta, não. desde muito cedo. Em virtude disso, mais de 80% dos brasileiros se consideram cristãos. Mas você não precisa ir muito Ok. longe para ver que a maioria deles não entendeu a mensagem do cristianismo. Claro que não, né, cara? E talvez nem sequer tenham se questionado. E se for mentira?
se aquele que foi chamado de o caminho, a verdade e a vida for, na realidade, Interessante esse vídeo, hein, o cara? maior Interessante, engano já cara. contado. Pô, chega a arrepiar, cara. Cara, chega a arrepiar, mano. Jesus is the Alpha Nossa and the senhora, cara. Omega. Jesus is the first and the last. With him I need nothing. In him I have everything. Porque é um baita questionamento, né, cara? Porque, pô, eu tenho um quadro de Jesus ali no canto, cara, e eu acabei de olhar pra ele, cara, porque é aquilo, cara. A nossa vida de quem é cristão aí é muito baseada no que a gente tá fazendo. Bom, eu que. Ah, cara, eu não sou o melhor exemplo de cristão, eu não vou muito na igreja, coisas assim. Mas muito do que eu faço na minha vida, eu me julgo muito pelas coisas pelos pecados que eu cometo, por assim dizer, né, cara? Mas que ele falou, e se tudo for mentira, né, cara? E se tudo que a gente acredita, né, cara? Nossas convicções, né, mano? É um pensamento que a gente se arrepia só de pensar, né, cara? Muito tenso. Pense nas pessoas que dedicaram suas vidas à promessa de uma salvação eterna. Pense nos martírios, Nossa, isso aí é pesado, nas hein, cara? guerras Putz, e mano. nos incontáveis sacrifícios feitos em nome de uma história que, talvez, nunca tenha acontecido. Não, calma lá. Também não é assim, cara. Calma lá. Uma coisa é bom, acho que a gente vai chegar lá nesse vídeo. Calma lá. Vamos por partes, né, cara? Porque também Não é errado a história. nos questionarmos Calma lá. sobre uma questão tão importante. Afinal, o próprio Jesus nos incentivou a buscarmos a verdade. No famoso Sermão da Montanha, Falou tudo, é ele verdade. diz: peçam e será dado a vocês. Busquem e encontrarão. Batam e a porta será aberta. Pois todo aquele que pede, recebe. Quem busca, encontra. E a quem bate, a porta será aberta. Muito interessante, hein, cara? Você está batendo na porta ou simplesmente aceitou tudo porque foi ensinado? Falou desde... tudo, eu acho que muita gente vê isso que eu tô fazendo aqui, o que o JJ tá fazendo, talvez muita gente tenha essa visão aí, cara. Pô, se preparem que esse vídeo vai ficar longo, hein, cara. Eu já comecei a gravar ele meio cedo aqui, porque eu sei que eu vou... O meu meio cedo é 1 da manhã, cara, mas eu sei que eu vou ficar aqui até as 3 aqui, eu acho, porque esse vídeo aqui eu vou falar pra caramba, mano. Porque assim, cara, muita gente vê só você buscar o conhecimento, buscar saber ou questionar alguma passagem da Bíblia, algo assim, como um pecado por si só, né, cara? Eu acho que não, o próprio Jesus fala aí na Bíblia, aí, como foi mostrado aí pra gente, né, cara? Procure conhecimento, né, cara? Criança, Conhecimento isso não é pecado. não seria o mesmo que doutrinação? Não devemos ser como as grandes massas de igrejas que são manipulados por lobos em peles de cordeiros, que usam a fé dessas pobres pessoas para enriquecerem. Se Falou todos tudo, meu mano tivessem entendido JJ. o que Jesus pregou, não existiriam essas injustiças. Eu vim aqui porque Deus tem e depois que Deus fizer essa Deus vai me usar para fazer A mulher de Caraca, hein? Quanto estão pagando pra ir nesse stand-up, né, cara? Que que curioso. foi Né? traída, estava ali distribuindo uns prints. Ela passou por uma transformação na Mas daí aparência. foi o demônio que tentou, JJ. Foi o demônio que tentou o pastor, coitado. Não Mas foi ele ele. mesmo aparentava saber que não seria compreendido. Por isso, lhes falo por parábolas, porque eles vendo, não veem, e ouvindo, não ouvem nem compreendem. Cerca de 700 anos antes de Cristo, Isaías comenta o mesmo assunto, para ilustrar como muitos, embora tenham acesso à verdade, não estão dispostos a compreendê-la ou aceitá-la devido à natureza de seus corações. Não é errado para você que acredita nele se perguntar se ele realmente existiu. Nesse vídeo, você vai Vambora, finalmente legal, descobrir a verdade sobre a história Descobrir? mais famosa de todos os tempos. Mas o que Quais é são as verdade? provas históricas e arqueológicas da existência de Jesus? Qual o verdadeiro significado do sacrifício do Messias? Pois todos dizem, Jesus morreu por nossos pecados. Mas por quê? Qual o significado disso? Quais os profetas falaram sobre ele? Em resumo, você vai entender toda essa bagunça. Ah, ok, isso vai ser interessante, hein, Pega a cara. pipoca e sejam bem-vindos a mais um vídeo. Bora! Bora que isso vai ser interessante, hein, cara. Se preparem, que o bagulho vai ser
vai ter falas aqui em Caolá. Lá vem provas históricas, vem que ele vai citar Flávio Joséfo, mano. Eu sou um cara conhecedor, né, cara? Eu tenho bastante a acrescentar aqui, gente. Existe um consenso entre os historiadores, né, que para a maioria deles a existência de um homem chamado Jesus de Nazaré, que viveu na Galileia há cerca de 2000 anos atrás, é praticamente inegável. A gente já pode dizer com certeza que Jesus Cristo histórico existiu. Com bastante certeza. Lamento aqueles ateus que acham que Não, isso aí Jesus eu acho existiu. Tá errado, hein? É muito provável que ele existiu. Eu acho até um pouco, com todo respeito aí, claro, você pode desacreditar que qualquer pessoa existiu. Na verdade, você pode acreditar que tudo é uma simulação, né? Mas eu acho bem vergonha alheia quando tem ateu aí que chega e fala que Jesus nem existiu, cara. Porque pra mim aí, não é você ser descrente, que seria o princípio do ateísmo, é você ser um negador da história, né, cara? Um negacionista nesse ponto, né, cara? Que você, da mesma forma que você não acredita na ciência, ela simplesmente acontece, você não pode desacreditar ou acreditar na existência da pessoa, figura histórica Jesus. Porque, atestadamente, historicamente, ela é uma figura bem atestada. Você não pode negar isso, você não pode negar as evidências, entendeu? Na realidade, Você pode negar a divindade. Agora, as evidências da pessoa histórica, aí não, cara. Aí é vergonha alheia. Agora, é evidente pra mim, que não acredito nem em Deus enquanto tal, que Jesus não era Deus, nem era o Filho de Deus, nem era o Messias. E Paulo diz que esteve com o irmão de... Já sabe, né? Esse cara é o cara mais aquilo grosso do YouTube aqui em questão desse daí, Jesus, né, cara? Ele é brabo, Tiago, né? E que esteve com o seu apóstolo mais próximo, Pedro. Inclusive fala de disputas contra Pedro e contra Tiago, por divergências doutrinárias. Se ele estivesse inventando isso, será que ele inventaria uma história em que ele discorda das figuras que estão mais próximas ainda do que ele, que não conheceu Jesus em vida? Então isso já é bastante sugestivo. O historiador romano Tácito, de 56 DC, ou seja, né, ele nasceu cerca de 26 anos após a morte. Não é Detective Comics, não? De Jesus, né, que morreu ali pelos 33 DC. Esse historiador, ele menciona a execução de Jesus sobre o governo de Pôncio Pilatos durante o imperador Tibério. A citação é... Eu não sou historiador, teólogo, mas pode ficar tranquilo que aqui você tem um... Calma, Vani, você não tem seu diploma ainda. Pois é uma fonte não cristã que confirma a morte de Jesus. Pode ficar tranquilo que eu tô de olho aqui, ó. Cristianismo logo após a sua morte. A passagem diz o seguinte: para se livrar dos rumores, Nero criou bodes expiatórios. Pô, mas qual que é o nome desse livro aqui? Que nome curioso, cara. E realizou as mais refinadas torturas em uma classe odiada por suas abominações, os cristãos. Cristo, de onde o nome teve origem, sofreu a penalidade máxima durante o reinado de Tibério, pelas mãos de um dos nossos procuradores, Pôncio Pilatos. Os cristãos eram cobertos com peles de animais, rasgados por cães e deixados a apodrecer, crucificados, condenados às chamas e queimados para que servissem de iluminação noturna quando a luz do dia já tivesse se extinguido. Esse texto é de extrema importância, pois Tácito era um historiador romano de alta posição e provavelmente obteve suas informações de fontes oficiais e testemunhos de eventos que estavam sendo discutidos nas esferas políticas e sociais de Roma. Então pode ser que o movimento surja criando o seu fundador? Inventando o seu fundador? Isso é estranho, né, cara? Pode ser, mas se a gente for duvidar... Tão próximo, né? Isso que é o negócio. Nesse nível, o que sobra de personagens históricos antigos é muito pouco. Não, Rei Arthur não, mas calma lá, pô. Por exemplo, Sócrates é uma pessoa que... Não. Pô, aí não, JJ, aí não, cara. Aí me desculpa, né, cara? Rei Arthur não, pô, Rei Arthur é sacanagem, né, cara? Rei Arthur é lenda, né, cara? Não pode se colocar nem um pouco, nem perto da figura de Jesus ou de Sócrates ou de qualquer outra figura histórica do mundo antigo aí, né? Até porque o Rei Arthur não seria uma figura histórica do mundo antigo e sim do começo da Idade Média, né? Mas o Rei Arthur não existiu, né? Pelo menos não como estão nas histórias. Talvez tenha sido um general, algo assim, mas é muito improvável, né, hoje em dia. A gente não duvida muito que existiu. E olha que eu sou um grande fã das histórias do Rei Arthur, tem até uma trilogia muito boa. Tem 3 fontes contemporâneas a Sócrates, não tem o osso de Sócrates, você não tem algo escrito por Sócrates, tem Platão falando de Sócrates, tem Xenofonte falando de Sócrates. No caso de Pitágoras, você não tem nenhuma documentação contemporânea. Mas o Pitágoras também parece ser outro aí que, bom, não vou entrar, mas Plínio,
O jovem nasceu cerca de se ele era uma pessoa mesmo, após um grupo, a morte né? de Jesus. Escreveu em uma carta ao imperador Trajano, datada de cerca de mais de 80 anos depois da crucificação, mencionando os cristãos e suas práticas, que incluíam a adoração a Cristo como um Deus. Embora Plínio não descreva diretamente Jesus, ele confirma a existência de uma comunidade cristã que adorava Cristo. Ele diz o seguinte: eles, os cristãos, costumavam se reunir em um dia fixo antes do amanhecer e cantam entre si hinos a Cristo, como se ele fosse um Deus, e se comprometem por um juramento a não cometer nenhum crime, a não ser que se abstenham de roubo, de furtos e de adultérios. Isso é importante porque cita as famosas perseguições aos cristãos. E como esses preferiam às vezes morrer do que negar sua fé, o que cumpre as profecias que Jesus fala sobre as perseguições. Bem-aventurados os... Sim, só que isso é importante, cara, porque mostra que como o Estranha História falou, esqueci o nome dele agora, mano, o Henrique, né, Henrique Caldeira, falou ali, cara, é muito estranho que eles tenham o grupo formado a história do próprio criador, sabe? Tipo assim, eles teriam acreditado numa mentira tão próxima do tempo. Tá, se fosse, sei lá, mano, 300 anos depois, que começassem a aparecer cristãos e criassem uma figura de 300 anos do passado, já seria estranho, mas seria um pouco menos estranho, sabe? Agora, pô, os caras tão próximos do período que Jesus existiu, estariam acreditando em algo ali que não existiu, sabe? Algo que foi 100% inventado por alguém, sabe? É muito esquisito, né, cara? Perseguição por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois quando vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós por minha causa. Alegrai-vos e exaltai, porque grande é o vosso galardão nos céus. Pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vós. No restante da carta, Plínio pergunta ao imperador Trajano como lidar com os cristãos e como puni-los. A carta é até bem grande, mas resumidamente ela fala o seguinte: é minha prática, meu senhor, referir a você todos os assuntos sobre os quais tenho dúvidas. Nunca participei de julgamentos de cristãos, portanto, não sei quais ofensas são a prática de punir ou investigar, e até que ponto. Interroguei-os sobre se eram cristãos. Aqueles que confessaram, interroguei-os uma segunda e uma terceira vez, ameaçando-os com punição. Aqueles que persistiram, ordenei que fossem executados, pois não tinha dúvidas de que, qualquer que fosse a natureza de seu credo, a teimosia e a obstinação inflexível certamente merecem ser punidas. Nenhum dos quais aqueles que são realmente cristãos podem ser forçados a fazer. Esses eu pensei que deveriam ser dispensados. A carta de Plínio é de extrema importância, pois mostra que aqueles que realmente eram cristãos preferiam a morte do que negarem a sua fé em Cristo. Suetônio, novamente tão próximo, né, cara? Romano, também faz uma referência a Cristo em sua obra Vida dos 12 Césares, faria sentido, né? Escrita em torno de 121 d.C. Ele menciona que o imperador Cláudio expulsou os judeus de Roma por causa de distúrbios causados por alguém chamado Crestus, que é considerado uma referência a Cristo. Como os judeus constantemente causavam tumultos instigados por Crestus, ele, o imperador Cláudio, os expulsou de Roma. Veja bem, o termo Crestus é considerado por muitos historiadores como uma grafia alternativa ou erro de Christus, né? Que significa Cristo. Pode ser mesmo. Cara, esse Cristo aqui tá com a... Uma grafia alternativa ou esse erro... Cristo aqui parece que ele tá com a... Tá com uma roupa lá do... Por que tem um Napoleão lá? Que imagem estranha, né? Todos os povos se curvando a Jesus. Ah, mas por que o Jesus tá com uma roupa branca que tá parecendo as roupas lá com a árvore que parece lá do Senhor dos Anéis, lá de Gondor, cara. As palavras eram frequentemente estranho, confundidas, né? Em textos da época. Este evento
provavelmente ocorreu por volta de 49 anos depois de Cristo, ou seja, cerca de 19 anos após a crucificação de Jesus. E é corroborado por uma passagem de Atos, capítulo 18, versículo 2, onde a Bíblia diz... Cara, é só você pegar assim, cara. É como se as pessoas, de repente, agora parecesse um super culto de pessoas acreditando em alguém que faleceu lá no final dos anos 90, cara. Essa pessoa pode não ser Deus, na sua visão, aí vai da tua fé. Mas você negar que essa pessoa existiu é muito estranho. É muito estranho essas pessoas terem simplesmente inventado. Ainda mais naquela época. Hoje em dia, as loucuras talvez existam realmente. Podem ter inventado, sei lá, uma IA dos anos 90 que as pessoas estão acreditando, né? Não sei, mano. Mas, tipo, as pessoas religiosamente falecendo por alguém que tinham inventado é muito estranho, né, cara? Sila, sua mulher, tipo, tão próximo, né? Cláudio tinha mandado que todos os judeus saíssem de Roma, foi ter com eles. Ou seja, um historiador basicamente confirmou sem querer um evento contado na Bíblia. O manuscrito sírico de Marabar Serapion, escrito por volta de 70 d.C., ou seja, cerca de 39 anos após a morte de Jesus, são muitas fontes, cara. A morte de o rei dos judeus, referindo-se, obviamente a Jesus, e sugere que sua execução foi um erro que levou à queda de Jerusalém. Embora obviamente a passagem seja breve, ela é um testemunho de alguém fora da tradição cristã falando sobre a morte de Jesus. Mas eu teria que ver esse texto mais, porque esse texto eu realmente nunca ouvi falar, e rei dos judeus pode ser uma referência a Jesus, mas é importante lembrar que Israel dessa época, Palestina dessa época, seja como for que vocês falem aí, né, cara, essa região da época, ela era muito... Existiam muitos cultos messiânicos, cara, não neguem isso. Então, pode ser uma grande referência a Jesus, mas é um texto bem ambíguo. E suas consequências. Que benefício os judeus receberam com a morte de seu sábio rei? O reino deles foi destruído depois disso. Mas com toda certeza a melhor fonte não cristã que menciona Jesus é a do historiador Flávio Joséfo, que apesar de ter escrito seus livros anos... Só que a do Flávio Joséfo tem uma polêmica grandíssima, né? A gente vai falar sobre isso. Após a morte de Cristo, ele foi o que mais se aproximou dos eventos bíblicos, tendo nascido ali, no ano 37 d.C., ou seja, nasceu cerca de apenas 7 anos após a crucificação do Messias. Flávio Joséfo diz: por esta época, viveu Jesus, um homem sábio, se é que pode chamá-lo de homem. Atentem-se a essa parte, porque é muito importante atentar essa parte. Se o JJ não falar, eu vou dar uma cutucada nele, cara, porque isso é muito importante falar, cara. Recebiam a verdade com prazer. Ele atraiu muitos judeus e também muitos gregos. Ele era o Cristo. Quando Pilato... Porque esse texto do Flávio Joséfo, ele é muito importante ser lido da forma correta, sobre sugestão dos principais entre nós, condenou-o à cruz. Aqueles que o amaram desde o princípio não os abandonaram, pois ele apareceu-lhes vivo novamente no terceiro dia. Como os divinos profetas haviam predito isso e 1000 outras coisas maravilhosas sobre ele. E a tribo dos cristãos, assim chamados por causa dele, não desapareceu até hoje. Essa passagem é complicada. Ela basicamente comprovaria... ok, tá, ele vai falar, ok. Sem sombra de dúvidas. O único porque problema... seria simplesmente a comprovação histórica, né? É que a sua escrita se difere do restante de todo o livro. O que levou muitos a pensarem que essa passagem foi adulterada por escribas cristãos. Porém, existe uma versão árabe bem mais antiga. Cara, parece ter sido, mas ela não é uma negação de que o texto seja totalmente falso. Esse é o ponto. O que pode ser falso nesse texto é a parte do Joséfo falando que ele era mais... Se é que pode ser chamado de homem, tipo, divinizando Jesus de fato, sendo que a figura do Flávio Joséfo aparentemente era um cara que, após disso e antes disso, nunca mais citou, sabe, cristianismo ou... pelo menos não se converter. É estranho um cara, tipo assim, falar isso e não ter se convertido à fé, sabe? Encontrada nos textos de Agápio de Hierápolis, que é considerada mais fiel ao texto original. Alguns estudiosos também reformaram esse texto sem adições cristãs,
e ele ficaria mais ou menos assim. Vamos ver. Nesse tempo, havia um homem sábio chamado Jesus. Sua conduta era boa e ele era conhecido por ser virtuoso. Muitas pessoas dentre os judeus e de outras nações tornaram-se seus faz discípulos. muito sentido, cara. Pilatos condenou-o à crucificação e à morte, mas aqueles que se tornaram seus discípulos não abandonaram seu discipulado. Eles relataram que ele lhes apareceu 3 dias após sua crucificação e que estava vivo. Talvez fosse o Messias, sobre quem os profetas haviam contado maravilhas. Bem interessante essa forma aqui, claro, né, cara? Eu tô só aqui no modo no modo achismo, né? Só a última parte que é realmente um pouco mais acertativa de falar que ele é o Messias, né, cara? Me parece um pouco mais acima do que o texto estava falando aqui antes, né? Mas, de toda forma, aí não se... Assim, eu falei, cara, não se bota em xeque que é de fato uma evidência da existência de Jesus. Só bota em xeque o pensamento do próprio Flávio Joséfo, sabe? Que, querendo ou não, pra nós, não importa tanto assim, né, cara? Pra quem é cristão, pra quem acredita em Jesus, não importa o que Flávio Joséfo falou, né, cara? O que importa... Não importa o que o Flávio José falou, do que ele pensava, mas sim que ele citou Jesus. E isso por si só já é fantástico, né? Então, esse texto é uma notícia muito boa para quem é cristão, cara. Porque ele mostra que mesmo ali nos primeiros séculos, ninguém duvidava da existência de uma figura chamada Jesus. O mais interessante é que o historiador também menciona em seus textos Tiago, outra figura bíblica. E isso é interessante, né, cara? Vamos ver se ele vai dar outras evidências aqui que eu gostaria de falar sobre, porque até as pessoas que são anticristãs ou que perseguem o cristianismo não negam a figura de Jesus, né? E isso é muito legal, né? Não tem ninguém, se você não acha um texto que a pessoa esteja negando. Claro, a maioria das evidências se perdeu no tempo, né? De qualquer coisa, mas não existe nenhuma evidência de alguém negando a existência, né? Até onde eu sei, né? Os apóstolos de Cristo. O texto diz: Anano convocou os juízes do Sinédrio e trouxe diante deles um homem chamado Tiago, irmão de Jesus, que era chamado Cristo, e outros. Ele os acusou de terem transgredido a lei e os entregou para serem apedrejados. Esse texto é considerado autêntico pela maioria dos estudiosos, já que não contém declarações apologéticas e está em um contexto que faz sentido para a narrativa histórica de Joséfo. Mas se você acha que acabou, você está enganado. Flávio Joséfo também escreveu sobre João Batista, o homem que, segundo a Bíblia, batizou Jesus e teve sua cabeça cortada por Herodes. O texto diz: Mas para alguns judeus, a destruição do exército de Herodes pareceu ser vingança divina, e certamente uma justa vingança, pelo tratamento dado a João, de sobrenome Batista, porque Herodes o tinha condenado à morte, mesmo ele tendo sido um homem bom e tendo exortado os judeus a levar uma vida correta, praticar a justiça para com o próximo e a viver piamente diante de Deus, e fazendo isso, se batizar. Essa descrição se casa perfeitamente com a descrição bíblica que diz Mateus. Porque Herodes, prendendo João, o manietou e lançou-o no cárcere por causa de Herodias, mulher de seu irmão Filipe, pois João lhe dizia: Não te é lícito possuí-la. E, querendo matá-lo, temia o povo, porque o tinham como um profeta. Então, pra ser bem sincero aqui com você, cara, ir contra a ideia de que o Jesus histórico existiu é praticamente um negacionismo. Visto que pra mim é negacionismo hoje em dia, cara. Assim, eu falei, cara, você negar qualquer coisa no mundo, você tem o seu direito, né, cara? E acho que dentro até de qualquer ciência, né, como é a história, cara, você tem aí o direito aí de tá sempre tentando revisitar as coisas, mas a história é muito diferente de qualquer outra coisa, né, cara? A história, mano... A história não é como a biologia ou a física ou a química, que pode ser, daqui a algum tempo, vir um Einstein e simplesmente destruir tudo que se pensava e... Não destruir tudo que se pensava, mas remodelar tudo que se pensava, pegar as ideias lá do Newton e falar, olha, isso daqui é uma coisa, mas tem algo muito, muito superior ainda aqui que vocês não sabiam, sabe? Isso até pode acontecer na história, mas desse tipo de, sabe assim,
Eu acho que é coisa impossível você... Tipo assim, tem coisas na história que são impossíveis de você simplesmente negar, né, cara? Você simplesmente modificar. A história, ela, a partir do momento que ela é descoberta, ela não pode ser mudada. Você não pode negar que, sei lá, o Brasil... sei lá, deixou de ser um império, entendeu? Você não pode... Ou que o Brasil foi colonizado pelos portugueses. Você não pode negar isso. Isso é um fato. Isso é um fato. Isso é um fato. Isso nunca vai ser mudado, entendeu? Assim como a gente tem isso de Jesus, cara. Hoje em dia parece óbvio que Jesus, você querendo ou não, você sendo ateu, cristão, seja qual fosse a religião, foi uma figura histórica. Entendeu? Os líderes de exércitos e pessoas importantes da época não tiveram quase nenhuma referência, enquanto historiadores falavam de, entre as... Porque, tipo assim, cara, mesmo se chegasse se você achasse um texto, sei lá, de 35 depois de Cristo, de um cara assim, falando, sou não sei quem, sou Pedro, e falando assim, eu inventei a figura de Cristo, cara, mesmo assim você não saberia se aquilo ali é real ou falso. Na verdade, seria mais uma evidência do nome de Jesus ali, né, cara? Assim, isso nunca vai ser achado, porque isso nem existe, né, cara? O Talmud é uma coleção de textos judaicos fundamentais composta por comentários, interpretações e discussões sobre a lei judaica, né? A Torá, ou o Antigo Testamento. O Talmud menciona Jesus, Yeshua, de forma indireta e em poucas passagens, e essas referências são muito debatidas entre os estudiosos. A maioria dessas menções não é positiva, refletindo a posição judaica tradicional em relação a Jesus, especialmente considerando a separação entre o judaísmo e o cristianismo. Na véspera da Páscoa, Yeshua foi enforcado. Durante 40 dias antes de sua execução, um pregador foi enviado para proclamar: ele será apedrejado por feitiçaria e engano ao povo. Qualquer um que soubesse algo para sua defesa deveria apresentá-lo. No entanto, ninguém apareceu para defendê-lo. Então foi enforcado. Enforcado? Isso é interessante, hein? Yeshua é uma forma abreviada ou alterada do nome Yeshua, que é o nome hebraico tradicional de Jesus. O nome Yeshua aparece outras vezes no Talmud. Ele foi punido por blasfêmia e idolatria. O teólogo Robert Van Voorst, autor de Jesus Outside the New Testament. E novamente, né? É uma fonte que critica Jesus, não acredita em Jesus como o Messias, mas não nega a existência de Jesus. Analisa os escritos produzidos por rabinos da época e destaca que nenhum judeu daquele período que se opôs ao cristianismo negou ou questionou a historicidade de Jesus. Em seu livro, ele observa que, se alguém no mundo antigo tivesse motivos para se opor ao cristianismo, eram os rabinos. Dessa forma, argumentar que Jesus nunca existiu e que ele foi uma invenção dos primeiros cristãos teria sido a crítica mais eficaz contra a nova fé. Van Voorst conclui dizendo pra mim, invenção é uma parada tão maluca, assim, pra mim, você querer falar assim que os caras lá, os cristãos lá do primeiro século inventaram uma figura de Jesus, sei lá, cara, é um bagulho, não sei, mano, pra mim é um bagulho tipo terra plana mesmo, sabe? Os caras queriam falar de terra plana, sabe? É um bagulho assim que... Pô, cara, como assim, né, cara? Como os caras lá no primeiro século inventar uma figura pra cultuar, cara? Uma figura que estava em vida, claro, poderiam inventar uma figura totalmente divinizada, aí talvez fosse um pensamento, mas, tipo assim, no caso, um deus, algo assim, né? Mas... Uma figura que estava em vida, inventar um personagem que estava em vida, sabe? Que todas as fontes judaicas tratavam Jesus como uma figura histórica real, com os rabinos utilizando eventos concretos de sua vida para atacar suas ações e ensinamentos. E mesmo que os primeiros cristãos tenham inventado, por que eles sofreriam perseguições por alguém que nem existiu? Então, apesar desses textos terem sido escritos anos após a morte de Jesus, são tradições orais judaicas que foram passadas de geração em geração. Agora... Vamos! Provas arqueológicas. Eu estava faminto e me destes comida. Eu tive sede e me destes o que beber. Eu era um estranho. Cara, me recebestes bem. Eu vou focar mais nesse vídeo na parte histórica, tá? Porque... Eu era um prisioneiro
Porque se eu for me focar muito em teologia, eu acho que eu vou falar demais, o vídeo vai ficar mais longo do que já tá, né, cara? Deixa pra um vídeo mais de filosofia. Acho que eu falei muito sobre isso naquele vídeo Deus não existe, lá que eu gravei um tempo atrás, muito tempo atrás, lá que eu... Foi um vídeo bem polêmico aqui no canal, né, se vocês quiserem assistir. Entre todos os meus irmãos, fez isso por mim. Embora não existam descobertas diretas que atestem sua vida com o mesmo nível de clareza de figuras contemporâneas... Nem se compara, né, cara? Porque o Napoleão tava pra história, tava tipo ontem, né, cara? Pô, tá de brincadeira, né, cara? Inscrições. Mas assim, que nem eu acho que eu vi o Henrique Caldeira falando no podcast uma vez, né, cara? Pô, também se existisse uma evidência arqueológica, um osso de Jesus, cara, pô, acabou a religião daqui, né? Não pode, não existe, né, cara? Não pode existir, né, cara? Não. E relatos que corroboram a narrativa bíblica e apontam para a existência de uma figura influente no cenário do século I na Palestina. A arqueologia tem se mostrado uma aliada poderosa na compreensão dos tempos de Jesus, revelando não apenas evidências tangíveis de sua existência, mas também iluminando o ambiente político, social e religioso que moldou o seu ministério. O mais interessante é que somos, de certa forma, privilegiados, pois a maioria dessas descobertas são recentes, como a prova da existência de Pôncio Pilatos, que antes era inexistente. Tibério, que é o nome do imperador da época. Fantástico, eu não sabia que ele tinha visto de perto. Onde será que tá essa daí? Pôncio Pilatos, prefeito da Judéia. Também fantástico, temos, hein, cara? O tanque de Siloé, uma das mais importantes descobertas arqueológicas relacionadas à antiga Jerusalém. É muito importante aquela do Pôncio Pilatos, porque antes dela aparentemente não se tinha, né, algum relato mais arqueológico mesmo, né, porque sobre... está associada a um episódio significativo do Novo Testamento, no qual Jesus cura um homem cego, de nascença. O episódio descreve Jesus dizendo ao homem para ir até o tanque de Siloé e se lavar com a água, o que resultou na restauração de sua visão. Essa narrativa se passa em Jerusalém, e o tanque tem um papel central na história. O texto bíblico descreve o local de cura como sendo um tanque ou um poço, localizado no bairro de Siloé, ao sul de Jerusalém. Durante muito tempo, a localização exata e as características do tanque foram desconhecidas. Você ia até Jerusalém, mas não encontrava esse tal tanque, como se fosse um mito. Mas olha que interessante, o local foi identificado com base nas tradições antigas e escavações arqueológicas. Os arqueólogos descobriram uma estrutura de pedra escavada na rocha que se mostrou ser um grande reservatório de água datado do primeiro templo e da Judai do segundo templo. No século I, os arqueólogos encontraram inscrições antigas no local que confirmam que o tanque era de fato uma fonte de abastecimento de água e parte de um sistema hidráulico utilizado na Jerusalém antiga. Descoberta simplesmente fenomenal. Jesus esteve aqui. Cara. Você tem apenas um canto dela, mas onde eu estou sentado aqui havia água. Talvez a água fosse até esse nível e pelos degraus as pessoas desciam e se banhavam nessa piscina aqui, ou melhor, nesse tanque. Eu estou justamente no tanque de Siloé e, de acordo com o Evangelho de João, ocorreu um milagre de Jesus relacionado a um cego e esse lugar onde eu estou aqui, o tanque de Siloé. Só que assim, cara, eu tenho que ser sincero nessa daqui também, mano. Vocês sabem que eu tô olhando aqui, como vocês perceberam, eu não nego a figura de Jesus aí como histórica e nem como divina, né, cara? Mas a existência do tanque de Siloé não necessariamente é uma prova de Jesus, né, cara? É uma prova que o tanque existe, né, cara? Assim, tá, e o tanque tá na história ali, mas ok. Não é verdade, mas isso não é verdade. Mas e se fosse realmente uma invenção, os caras poderiam ter inventado que eu tava no tanque, porque o tanque de fato existia, sabe? Entendeu? Então não é necessariamente uma prova de Jesus, porque senão você pode falar que a própria Jerusalém inteira é uma prova de Jesus, né, cara? Porque muito mais do que o templo de Siloé, você tem o próprio muito mais do que esse tanque de Siloé, você tem o templo de Jerusalém, você tem vários outros lugares que certamente Jesus frequentou, né, cara?
E que ainda tem partes arqueológicas, né? De Caifás, o sacerdote que teve papel crucial no julgamento de Jesus. A evidência mais contundente da existência de Caifás foi a descoberta de um ossuário em 1990, durante as escavações no bairro de Silvan, em Jerusalém. O ossuário é uma caixa de pedra usada para armazenar os ossos de pessoas falecidas após a decomposição do corpo, um costume judeu da época. Um dos trechos do Evangelho que fala sobre o sacerdote se localiza em Mateus e diz: os que prenderam Jesus o levaram à casa de Caifás, o sumo sacerdote, onde se reuniram os escribas e os anciãos. Ora, os principais sacerdotes e todo o sinédrio procuravam um falso testemunho contra Jesus, para o matarem, mas não o encontraram, embora se apresentassem muitas falsas testemunhas. E aqui temos muito claramente escrito em aramaico o nome de Yosef bar Caifa, que significa José, filho de Caifás. E alguém pode falar: então encontraram os ossos ou a caixa de ossos do filho de Caifás? Não necessariamente, mas do próprio Caifás. Como nós sabemos disso? Porque Flávio Josefo, historiador judeu do primeiro século, portanto da época de Cristo, diz que o nome completo do sacerdote era José, filho de Caifás. Ok, irado, mas os ossos, infelizmente, parece que já não estão ali, ou estão. Alguém sabe, deixa nos comentários. O anel de Pôncio Pilatos é um dos achados arqueológicos mais fascinantes relacionados à figura histórica de Pôncio Pilatos. Esse anel foi descoberto em 1968, durante as escavações em Cesareia Marítima, um antigo porto romano situado na costa de Israel. O anel de Pilatos contém a inscrição Pôncio Pilatos, prefeito da Judéia. Outras descobertas interessantes, porém que são debatidas e não totalmente confirmadas, são algumas como a tumba de Jesus, onde foi construída a igreja do Santo Sepulcro, a casa de Pedro em Cafarnaum. Casa de Pedro, esses daí, mas tipo assim, tem umas que eu acredito mais, outras, tipo casa de Pedro, tem outras casas aí que eu já sou um pouco mais cético. Agora, o Santo Sepulcro, cara, parece uma tradição bem antiga, né, cara, de que foi ali. E como é uma tradição tão antiga, cara, eu acredito que as pessoas até um tempo bastante grande tinham uma mente ali que saberiam ainda dizer aonde foi, né, cara? Tipo, por conhecimento oral mesmo, sabe? Eu não, tipo... E o mosaico? Eu acho que as pessoas que construíram a igreja já... com certeza não tinha documentação de onde era, mas a tradição oral diria que era ali, né, cara? Da sinagoga de Magdala. Então, eu não vou dar muito detalhes sobre estas, porque digamos que elas ainda estão em investigação nos dias de hoje. Não é algo confirmado. O Santo Sepulcro, por exemplo, é impossível você, acho que, atestar mais do que ele já é atestado, assim, sabe? Acho que cada um acredita ou não, né, cara? São especulações segundo a tradição. Mas com certeza o ossuário de Tiago é um dos achados arqueológicos mais importantes relacionados à figura histórica de Jesus e sua família. Descoberto em 2002, o ossuário contém uma inscrição que diz: Tiago, filho de José, irmão de Jesus. O ossuário é uma pequena caixa de pedra, né, feita de calcário, usada para armazenar ossos humanos após a decomposição do corpo. Essa prática era comum entre os judeus durante o século I, período em que Jesus e seus familiares viveram. O ossuário de Tiago apresentava uma inscrição em aramaico, que é a língua comum na época e da região, e ela foi gravada na parte superior do recipiente. Em 2003, alguns especialistas questionaram se a inscrição era genuína, levando à possibilidade de uma falsificação. Isso ocorreu principalmente devido ao estilo da escrita. Você teria que datar de que ano é a inscrição e de que ano é a... Que se assemelha mais a de um período posterior, além de alguns sinais de desgaste na inscrição. No entanto, outros estudiosos e peritos em paleografia, o estudo de antigas inscrições, defenderam a autenticidade da inscrição, argumentando que a inscrição é consistente com o estilo da época. Em 2004, o Museu de Israel e o Museu de Arqueologia de Jerusalém realizaram análises científicas e reafirmaram sua autenticidade. Então, querendo ou não, interessante, é uma descoberta fenomenal. Fantástica, né, cara? Porque além da figura de Jesus, também atesta totalmente a figura de Tiago, né, cara, irmão de Jesus.
que parece ter sido uma figura importantíssima, né, no primeiro século aí do cristianismo, né, cara? Importantíssima mesmo, né, cara? Ele é muito citado, Herodes, né, cara? O Grande, o rei da Judéia durante o nascimento de Jesus, é uma figura amplamente confirmada pela arqueologia. Amplamente, mas tem uma pequena polêmica aí, né, como você vai falar, Muitos artefatos né, e construções associadas a ele foram descobertas, incluindo a fortaleza de Herodes em Massada e o palácio de Herodes em Jerusalém. Quando eles estavam comentando o que haviam visto aqui embaixo. E a Bíblia diz que eles estavam impressionados com o tamanho e o esplendor das pedras do templo, do santuário. Você se lembra disso? Agora vamos ver na prática o motivo, a razão da admiração dos apóstolos. É absurdo, né, cara? Olha o tamanho dessas pedras. Que isso, né, cara? Enorme. Não como que os caras transportam? Só pode ser aliens, só pode ser aliens, cara. Então, cara, você viu o tamanho da lapada ali, cara? Bizarro, né, mano? Artefatos que remetem diretamente a Jesus são inegáveis os objetos que remetem àquela época. Mas o Herodes, a polêmica que eu falei, mano, é por causa de... Bom, eu não lembro direito exatamente, mas parece que o reinado dele começou meio que ou depois ou antes, ou alguma coisa assim do que a Bíblia diria ali, por causa daquela parte de perseguição das crianças que tem lá no começo do... Que daí Jesus tem que fugir para o Egito, né? Tem uma polêmica envolvendo isso, mas que eu não vou lembrar direito como falar para vocês, então eu vou deixar aqui. Negar a existência né, cara? É uma teoria da conspiração. Asterisco. O que não é bem atestado historicamente é esse Jesus de olho azul desse filme aí, né, cara? Esse daí é bem improvável, né? Agora que a gente já falou de fontes extra-bíblicas, por que não usar a Bíblia como um livro histórico? Visto que muitos dos, entre aspas, personagens citados realmente existiram comprovadamente. Os discípulos de Jesus, especialmente os evangelistas, escrevem sobre Jerusalém de maneira que reflete não apenas o cenário religioso, mas também o contexto social, político e cultural da época. O Novo Testamento descreve o Templo de Jerusalém com riqueza de detalhes, como em passagens de Mateus, onde Jesus prediz a destruição do templo. Estão vendo todas essas construções? Eu lhes digo a verdade, elas serão completamente demolidas. Não restará pedra sobre pedra. Falar isso na época era um completo absurdo. Não é à toa que ele foi crucificado. Mas querendo ou não, o templo foi destruído. Flávio Joséfo documentou esse evento em sua obra A Guerra dos Judeus, indicando... Mas esse daí você não precisa de documentação histórica nenhuma, né, cara? Só você viajar lá pra Israel que você vai ver o templo lá do jeito que tá hoje, né, cara? Então, assim, acho que não precisa de muita... cerca de 70 depois de Cristo. Não sobrou pedra sobre pedra. Caraca, mas a frase é impressionante, né, cara? O uso da frase é uma parte ali que arrepia, né, cara? Caraca. E aquilo que outra hora era um santuário para o mundo inteiro, tornou-se uma pilha de escombros. Exatamente, é isso que você está pensando em casa. Essas pedras que são aqui... Mas assim, né? Sobrou umas pedrinhas sobre umas pedras, né? Aqui são as pedras eu sei, tô brincando. Do templo, como foram derrubadas no ano 70. Eu sei que é figurativamente falando, né? Cobertas até que os absolutamente, né? E limpar tudo isso. O Novo Testamento descreve locais específicos de Jerusalém, como o Monte das Oliveiras, a Cidade de Davi e o Cenáculo, dentre muitos outros. Estas localizações são consistentes com o que sabemos sobre a geografia de Jerusalém na época. Ou seja, eles realmente viveram naquele lugar. O Novo Testamento descreve várias práticas religiosas que eram típicas do judaísmo no primeiro século, como as festas judaicas, a Páscoa mencionada em Lucas e outros evangelhos, e também os sacrifícios no templo. A arqueologia confirma a existência de práticas de sacrifício durante essa época. Né? E a grande... Tá, agora a gente vai entrar numa parte mais teológica, então, antes de a gente partir pra isso, por favor, deixa o like, se inscreva no canal, não custa nada, mano, vai estar me ajudando demais. Por favor, me ajuda aí, o canal voltar a dar uma guinada pra cima aí, a gente voltar a botar isso aqui na ordem. De novo, agradecer muito aos 5.000 que a gente chegou, mas vamos por muito mais aí, né, cara, vamos por muito, muito mais. Com a bênção de Jesus aí, né, cara, se Deus abençoar aí, né, cara, que a gente tem um ano maravilhoso aqui no nosso canal.
Enfim, gente, por favor, deixa um like, se inscrevam no canal que vai estar me ajudando demais aí, tá bom? E se vocês querem mais vídeos com essa temática, por favor, me falem aí que eu trago, tá bom? E também, mano, dê uma chance lá pro meu canal 2 lá, eu tô pensando seriamente em fazer um iceberg das religiões, mas mais que isso, tô pensando seriamente em fazer um iceberg do cristianismo, cara. Vocês assistiriam, cara, um iceberg do cristianismo, cara? Tava pensando seriamente em falar, porque pra mim seria mais fácil, sendo sincero, cara. Eu até peguei pra tentar fazer um iceberg, pra compilar ali as religiões que eu iria fazer, mas vai ser difícil, cara, que eu vou ter que fazer um estudo muito grande, cara. Um iceberg do cristianismo, eu acho que eu já teria mais... Eu já tenho um conhecimento maior, sabe, pra poder falar sobre. Enfim, mano, por favor, deixem nos comentários a opinião de vocês. Bora! Bora continuar, gente. Fui buscar um cafezinho, uma água... Agora que você entendeu que o Jesus histórico existiu, acho que tá na hora de reorganizar toda essa bagunça e descobrir o porquê esse nome causou tanto escândalo na época. Por que ele foi crucificado? E por que tantas pessoas falaram sobre ele? Basicamente, o cristianismo acreditava em Jesus como o Messias prometido, enquanto outros o veem até mesmo como o próprio Deus vivo encarnado. E daria um vídeo só disso, porque é uma discussão bem longa, né? Se você lê a Bíblia em grego, dá a entender alguma coisa. Aí quando você vê as traduções mais recentes, dá a entender outra. Mas parece bem claro aí que a maioria do cristianismo acredita em Jesus como um Deus, né, cara? A maioria. Deixem aí nos comentários. No islamismo, Jesus, chamado profeta, de Isa, é considerado um dos maiores profetas de Deus, mas não divino. No judaísmo, Jesus é geralmente visto como um judeu histórico, mas não como o Messias prometido nas escrituras hebraicas. Os judeus acreditam que o verdadeiro Messias ainda não veio. Eles esperam um líder humano que restaurará Israel, trará paz mundial e cumprirá as profecias. Mas quais são essas? Seria um Jesus não, né? Seria um Messias mais militarizado, talvez, né? Que de fato fosse, assim, claramente tomasse o poder ali, né? Tipo assim, entende? Por que Jesus não as cumpriu? Militarizado, quem falou sobre esse Salvador? E por que ele deveria vir? Para isso, temos que voltar ao Antigo Testamento, onde os eventos ocorreram há mais de 1500 anos antes de Cristo. É importante lembrar que o nome Jesus não aparece em nenhum momento no Antigo Testamento. Ok, bora! 1400 anos. Desde que a maldição do pecado caiu sobre a humanidade no Jardim do Éden, a criação pura de Deus foi corrompida e a humanidade entrou em um estado de degeneração espiritual, moral e física. Adão e Eva, expulsos do paraíso, deram início a uma linhagem marcada pelo sofrimento, pela violência e pela separação de Deus. O primeiro assassinato, cometido por Caim contra Abel, simboliza como o pecado não apenas afetou os indivíduos, mas começou a moldar sociedades inteiras. O mundo se tornou tão cheio de maldade que Deus decidiu purificá-lo com o dilúvio. Eu não vou falar muito sobre as minhas visões aí do Antigo Testamento, muita gente sabe que tem uma visão bem diferente aí de tudo, né, cara? Mas eu acho que eu ia ficar muito estendido aqui se eu falasse. Um dia eu faço um vídeo mais específico sobre isso, tá? Mundo apenas Noé e sua família, que representavam uma nova oportunidade de recomeço. Mesmo após o dilúvio, o coração humano continuava inclinado ao pecado. Em meio a essa corrupção, Deus começou a revelar seu plano de redenção, escolhendo Abraão para ser o pai de uma grande nação. Por meio de Abraão, Isaque e Jacó, Deus estabeleceu sua aliança com o povo de Israel, prometendo abençoar toda a humanidade por meio de sua descendência. Ok. Apesar disso, os descendentes de Abraão continuaram a lutar contra a própria fraqueza e o pecado. No Egito, tornaram-se escravos, mas Deus, fiel à sua promessa, os libertou por meio de Moisés. Resumão do Antigo Testamento aí, pra quem não sabe, né, pra quem não conhece. De santidade e justiça, mas também expôs a incapacidade humana de obedecer plenamente a Deus. Ao longo do Antigo Testamento, vemos uma história de altos e baixos, juízes, reis e profetas
enviados para chamar o povo de volta ao arrependimento e à fidelidade a Deus. Reis como Davi e Salomão trouxeram momentos de glória, mas a idolatria e a injustiça acabaram levando o povo ao exílio. Mesmo assim, Deus não abandonou seu plano. Por meio dos profetas, ele prometeu a vinda de um Messias, um descendente de Davi, que traria salvação e restauraria o relacionamento entre Deus e a humanidade. Mas quem seria esse Messias? Logo em Gênesis, alguns intérpretes já encontram sua menção. Foi quando Deus diz: porém inimizade entre você, a serpente, e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela. Este lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. Não entendi a referência. Veja bem, a expressão descendência da mulher é incomum, pois nas genealogias bíblicas, os descendentes são associados ao homem. Essa ênfase na mulher é entendida como um prenúncio do nascimento virginal do Messias. O ferir a cabeça pode ser, interpretado cara, como a derrota definitiva de Satanás, do mal. Ferir a cabeça simboliza um golpe mortal, indicando a destruição do poder da serpente. O ferir o calcanhar refere-se ao sofrimento temporário que o descendente da mulher, o Messias, enfrentaria. Isso é associado à crucificação de Cristo. Pode ser, cara, mas na minha visão é bem interpretativo isso daí, bem interpretativo mesmo, hein, cara. Mas não de pode ser, pode ser. Pois ressuscita. É interessante, mas acho que tem referências melhores, né, cara, lá no mais pra frente, lá nos profetas, né, tem referências mais claras aí, né, cara. Logo em Gênesis, o sacrifício de Isaac é narrado. Seu filho, isso aí é bem interessante, né, cara? Um paralelo bem interessante. Ao pedir que ele ofereça seu filho Isaac, isso é legal. O filho da promessa, como sacrifício. Deus ordena a Abraão: tome o seu filho, seu único filho Isaac, a quem você ama, e vá à terra de Moriá. Sacrifique-o ali, como holocausto, em um dos montes que lhe indicarei. Abraão, obediente, segue a ordem. No caminho, Isaac pergunta: o fogo e a lenha estão aqui, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Abraão responde: Deus mesmo há de prover o cordeiro para o holocausto, meu filho. Caraca, coitado, né, cara? Ô pai, tá doido, cara? Calma lá. Então, no último momento, possível, cara. Quando Abraão está prestes a sacrificar Isaac... Era pra testar a festa, era só trollagem. Hoje segurou... Não, tá escrito errado essa passagem de Gênesis. A verdadeira escrita é: Deus chegou, mandou o anjo, ele segurou a mão e virou. Era trollagem. Não toque no rapaz. Agora sei que você teme a Deus, porque não me negou seu filho, o seu único filho. Então, Abraão encontra um carneiro preso pelos chifres em um arbusto e o oferece como sacrifício em lugar de Isaac. Isaac era o filho prometido a Abraão e Sara, nascido milagrosamente quando eles já estavam em idade avançada. De forma semelhante, Jesus é o filho prometido de Deus, concebido milagrosamente pelo Espírito Santo no ventre de Maria. Ambos são figuras de obediência e esperança, essenciais para o cumprimento do plano divino. Quando Abraão diz que Deus proverá o cordeiro, ele antecipa a provisão divina que se cumprirá plenamente em Jesus. Enquanto Isaac foi poupado e um carneiro tomou seu lugar, Jesus é o verdadeiro Cordeiro de Deus, que veio para morrer em nosso lugar, carregando os pecados da humanidade. Como João Batista proclama: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Assim como Isaac carregou a lenha para o holocausto em Moriá, Jesus carregou sua própria cruz até o Calvário. Ambos caminharam submissamente em direção ao local de seu sacrifício. O Monte Moriá, onde Isaac era sacrificado, é onde tá ali, tradicionalmente associado ao local onde mais tarde o Templo de Jerusalém seria construído. E nas proximidades está o Calvário. Exatamente ali, né, mano? Exatamente aqui onde tem essa mesquita muçulmana. Não sei se é uma mesquita isso daqui, mas esse templo muçulmano. Isaac era sacrificado é tradicionalmente associado ao local onde mais tarde o Templo de Jerusalém seria construído. E nas proximidades está o Calvário,
onde Jesus foi crucificado. Isso une os dois eventos em um significado geográfico e espiritual. Abraão estava disposto a entregar seu filho único a quem ele amava profundamente. Isso reflete o sacrifício de Deus Pai, porque entregou seu filho único por amor à humanidade. Porque Deus amou tanto o mundo que deu o seu filho unigênito, para que todo o que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Em Êxodo 12, também temos uma alegoria ao Cordeiro. Na preparação para a Páscoa, Deus instruiu Moisés e Arão a dizer ao povo de Israel para selecionar um cordeiro perfeito, sem defeito, que seria sacrificado na noite. A simbologia do cordeiro é bastante presente, né, cara, no Antigo Testamento, e tem várias referências a isso, né? Bem interessante. O primeiro mês do calendário judaico. A parte mais significativa do capítulo é quando Deus instrui os israelitas a pegar o sangue do cordeiro e marcá-lo nas ombreiras e na verga das portas de suas casas. Isso seria um sinal para que o anjo da morte passasse por cima de suas casas, poupando-os da morte do primogênito. E era a última praga enviada por Deus para persuadir o faraó a liberar os israelitas. A parte mais interessante é que o sangue do cordeiro que livrava as pessoas da morte foi derramado justamente na Páscoa. E agora me responda. Interessante, Quem né? mais foi morto na Páscoa? Sim, meus amigos. Jesus de Nazaré. Bem interessante esse paralelo, nunca tinha ouvido esse. Mas existem bem também mesmo, muitos trechos simples na Bíblia que ressaltam a figura Não, na Messias. figura lá naqueles livros proféticos lá, tem muitas figuras sobre o Messias lá que fala que vai andar num burro, num negócio assim. Tem uma parada assim dessa. De Jesus. Isaías diz: portanto, o Senhor mesmo lhes dará um sinal. A Virgem conceberá e dará luz a um filho, e o chamará pelo nome de Emanuel. O verso é refletido anos depois por Mateus, onde ele diz: tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta. A virgem ficará grávida e dará à luz a um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel. É bastante importante lembrar, né, cara, que os 4 evangelhos, cada um aí parece ter um propósito bem claro, né, e o propósito do livro de Mateus, acredito que seja de Mateus por causa dessa passagem, eu realmente não me lembro qual que é qual, mas de Mateus parece que é claro que é mostrar que Deus seria o Messias prometido do Velho Testamento, né? Cada um tem meio que um propósito. Eu não lembro exatamente qual que é o dos outros. Eu sei que o do João é o mais divinizado, assim, mais mostra Deus como Jesus mais como divindade mesmo, né? Mais diferentão. Mas eu sei que o de Mateus por esse texto, eu imagino que seja ele que tenha. Eu sei que um tem essa visão, não sei qual. Que significa? Porque fica todo tempo, fica várias e várias vezes você vê no Evangelho se repetir essa mesma configuração, né? Dele falar um negócio para que assim fosse cumprida a promessa de não sei qual parte da Bíblia, tá ligado? Deus conosco. O nascimento virginal de Jesus é considerado um dos mistérios centrais da fé cristã, pois ele simboliza que Jesus não foi apenas um homem, mas também o Filho de Deus. Quando a criança nascer, o nome Emanuel era para ser uma expressão simbólica, indicando a presença e proteção de Deus com o povo. Não significa que o bebê seria literalmente chamado Emanuel. Isaías, capítulo 9, versículos 6 ao 7, também faz outra menção que é atribuída ao Messias. Porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado. Até porque, né, cara, vamos ser sinceros, né, cara? Até porque se quisessem, de fato, forjar uma figura de Jesus, né, cara? Mas assim, se ele nasceu de fato, eu acho que não forjariam nesse ponto, né? Mas vamos dizer que, sei lá, que Jesus foi forjado também aí o nome, né? Já foi desde criança e Maria e José tinham um plano maquiavélico de criar essa figura, né, cara? Pô, por que não daria o nome de Emanuel, que seria o mais óbvio, então, né, cara? Ali, né? E o governo estará sobre os seus ombros. E o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Do aumento do seu governo e da paz não haverá fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, para estabelecer e o firmar com juízo e justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso.
Então muitos interpretaram que o Messias seria um líder de um exército, exatamente, líder esse é o político, ponto, revolucionário, que seria realmente rei. E até onde eu sei, a visão dos judeus é mais essa mesmo, né? Alguém que for judeu aí, estiver vendo esse vídeo aí, deixa nos comentários aí, mano. Não sei se vai ter algum, né, que vai estar vendo, mas se tiver, por favor, deixa a visão aí nos comentários, vai ser legal, hein, mano. Porém, vocês sabem, ou quem não foi, tinha um conhecimento maior também, não né? cumpriu isso. Mas como um líder humano governaria para sempre, como diz Isaías, seria praticamente impossível. Por isso Jesus diz a Pilatos que era rei, mas não deste mundo. Dentre outros. E meio que ele reina para sempre, de fato, de outro mundo, mas mais do que isso também eu vejo, cara, que Jesus ele tem muito aquele negócio, tipo assim, ele fez cumprir a palavra no sentido que ele morreu, mas a mensagem dele, sabe, viveu, né? Ele viveu em espírito, ele continua vivo, sabe? Entendem o que eu quero dizer? Tipo, as ideias, o pensamento, aquilo continuou vivo, sabe? Aquilo que mexeu com o mundo de fato, né, cara? Em Miqueias. Mas tu, Belém, Efrata, embora pequena entre os clãs de Judá, de ti virá para mim aquele que será governante sobre Israel, cujas origens são desde os tempos antigos. Caramba, né? Ou seja, na pequena cidade de Belém, nasceu o grande homem Jesus. E esse aqui, cara, essas profecias, vocês vão lembrar, mano, que essas profecias já existiam na época de Jesus. Então as pessoas, sabe, tinham acesso a esses livros. Eu não sei se todas as pessoas tinham acesso a esse livro, mas tinham, né? Aos pergaminhos. Zacarias diz, alguém tinha, né? Alegre-se muito, cidade de Sião. Né? Exulte. Não são objetos forjados posteriormente a... Porque acontece muitas vezes na história... de quando você quer fazer uma espécie de texto profético, você criar esse texto, tipo assim, que nem se eu hoje escrevesse um texto falando que, sei lá, mano, o Napoleão vai ser derrotado na Batalha de Trafalgar, tá ligado? Eu escrever isso hoje, só que dizer que eu tava escrevendo antes de Napoleão, falar que eu tava lá nos anos 1750, falar o rei Luís XVI vai cair, vai ter uma revolução e tudo mais, sabe? Talvez daqui... muitos anos as pessoas olhassem e falassem, caramba, um profeta. Mas não é o... eu tô dizendo porque isso acontece na história. Existem casos disso na história. Mas não é o caso dessas profecias nesse sentido. Porque, tipo assim, não é o caso aqui de... depois de Jesus, as pessoas terem escrito essas profecias para daí falar que Jesus era a pessoa da profecia. Não, as profecias na época de Jesus, as pessoas já tinham elas. Com certeza já tinham elas, né? Jerusalém, eis que o seu rei vem a você, justo e vitorioso, humilde e montado num jumento, num jumentinho, cria de jumenta. Um jumentinho, cara? Não sabia que tinha essa parte de jumentinho. Enfim, existem, sem dúvidas, diversas outras profecias que podem ou não fazer referência a Jesus, mas existem duas que são claramente especiais para mim. Ok. A primeira delas é a de Isaías 53, a qual descreve perfeitamente a crucificação de Jesus e também faz referência ao Cordeiro. O texto diz: Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e que sabe o que é padecer. E como um de quem os homens escondem o rosto, foi desprezado e não fizemos dele caso algum. Cara, isso é muito interessante, né, cara, porque... pensando que esse Messias que viria seria um líder militar, algo assim, é muito estranho pensar que ele seria desprezado, sabe? Tipo assim, como que ele seria desprezado e depois ele viraria um líder militar, um líder que de fato pegaria para si, né? Derrotaria os romanos fisicamente ali, né, cara? É muito estranho, né, cara? Pensar, por que ele, sabe? Tipo... Bom, eu não sei se você tem noção o que foi a crucificação de Jesus. Mas acredite, foi bem pior do que na Paixão de Cristo. Eu vou deixar um estudo aqui na descrição, né, que vai mostrar detalhadamente o sofrimento que ele passou no Calvário. Que, sério, foi uma das mortes mais sofridas que alguém poderia passar. Você não tem ideia o que fizeram com ele, cara. Por isso o texto diz, como um de quem os homens escondem o rosto. Porque a situação dele ali estava tão feia que era difícil até mesmo de olhar pra ele, cara. Então, uma situação ali que um homem inocente tava passando. Bizarro.
Tenso, hein? Verdadeiramente, ele tomou sobre si nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o repudiávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido por nossas transgressões, moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas. Cada um se desviaste pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e afligido, mas não abriu sua boca. Como o cordeiro foi levado ao matadouro, e como a ovelha muda perante os seus tosqueadores, assim ele não abriu sua boca. Da opressão e do juízo foi arrebatado, e quem contará o tempo de sua vida, porquanto foi cortado da terra dos viventes, por causa das transgressões do meu povo. Foi-lhe feita a ferida, e designaram-lhe sua sepultura com os ímpios. Mas com o rico esteve na sua morte, embora não tivesse feito injustiça, nem houve engano nenhum de sua boca. Caraca, isso é muito interessante, cara. Nem preciso muito falar, interessante cara. mesmo. Fantástico, Isso é né, cara? claramente uma referência a Cristo. Fantástico, assim, pra quem é cristão aí, cara, não resta dúvidas que isso é uma referência a Jesus, né, cara? É realmente Escrita absurdo, há mais de fantástico. 700 anos antes de seu nascimento. Simplesmente incrível. Meu mano Isaías cozinhou nessa, hein, cara? Passo Caraca. a passo da crucificação de Jesus. Tava com a temos caneta o pegando exato fogo momento quando escreveu onde ele essa. grita, Fantástico, hein, cara? Deus meu, por que me desamparaste? Depois eu explico com clareza o motivo pelo qual ele bradou essa frase. Mas antes devo dizer Frase que bem polêmica aí que deu muita treta aí nos primórdios da igreja primitiva, essa né, cara? já estava escrita no Antigo Testamento. O Salmo 22 começa com um grito de angústia e termina com uma declaração de confiança na redenção, tornando-se um poderoso elo entre o sofrimento e a esperança. Deus meu, por que me desamparaste? Por que estás tão longe de me socorrer? E das palavras do meu bramido? Deus meu, clamo de dia, mas tu não me ouves. De noite, e não sou calado. O salmo começa com um grito angustiante, escrito por Davi, que se sente abandonado por Deus. Este versículo é notavelmente semelhante ao que Jesus disse na cruz, quando proferiu a famosa frase: Deus meu, por que me desamparaste? Esse grito reflete a sensação de total desamparo. Cara, eu queria muito comentar sobre esses tópicos aí, mas eu acho que o Estranha História tem um vídeo sobre isso, então talvez eu assista no canal. Eu gostaria muito de conversar sobre esse tema aí de Jesus é Deus, Deus é Jesus, Trindade, porque é um tema bem interessante que eu sei que deu muita treta nos primórdios aí, e dá muita treta até hoje, né, cara? Tem muitas visões aí interessantes sobre isso, eu gostaria de fazer um vídeo sobre, né? E sofrimento. O cara tá com a bandeira do Brasil aqui, não parece, não? Sentimentos que são experimentados por Jesus. O Brasil é a terra durante prometida sua mesmo, né, cara? crucificação. O restante do salmo incrivelmente descreve exatamente tudo o que Jesus passou durante a sua crucificação. Mas eu sou verme, e não homem, o pobre dos homens, e desprezado do povo. Verme era um jeito de dizer humilhado, pois ele foi de tal maneira que era nojento de se olhar pra ele. Tá, mas eu não quero ser o chato aqui, mas já sendo, né, cara, o salmo não novamente, eu sou cristão, né, gente, mas eu sou bastante, vocês sabem que eu sou um cara que gosto de realmente ir até o limite aí, né, cara, pegar o texto e realmente aí ver ali no primórdio. O salmo, né, cara, não necessariamente é uma profecia, né, cara, ele pode estar se referindo a si mesmo, cara, eu como sou um verme, né, cara, não tá querendo dizer necessariamente que é uma profecia, né. Aquelas míseras condições. Todos os que me veem zombam de mim, estendem os lábios, maneiam a cabeça, dizendo: confiou no Senhor que o livre. Livre-o, pois nele tem prazer. Isso é interessante, né? Que é exatamente o que vocês falaram. Isso é interessante pra caramba, né? Fantástico, hein, cara? Todos os que me veem, ele tá falando como se tivessem todos olhando pra ele, mas né? É fantástico essa parte, caramba.
assim como na cruz. Daí eu tava sendo chato na outra, mas daqui é bem impressionante mesmo, né, cara? Naquele momento zombavam. Vou chegar a arrepiar aqui, hein? Aí quando ele fala, maneiam a cabeça dizendo, confiou no Senhor que o livre, encaixa muito no Evangelho. E o povo que estava de pé olhando, e até os governantes zombavam dele, dizendo, a outro salvou, salve-se a si mesmo, se é o Cristo, o escolhido por Deus. Muitos touros me cercaram, fortes touros de Bazã me rodearam. Touros aqui quer dizer poderosos, exatamente como o Evangelho descreve. Abriu contra mim a sua boca, como um leão que despedaça e ruge. Ou seja, descreve o momento que esses poderosos gritavam a Jesus. Como água me derramei, e todos os meus ossos se desconjuntaram. O meu coração foi como cera, derreteu-se dentro de mim. Como água me derramei, pode se referir ao fluxo de sangue e água que saiu do lado de Jesus quando ele foi perfurado pela lança. Mas um dos soldados... Outro tópico que eu gostaria de fazer um iceberg sobre, objetos sagrados e misteriosos. Eu pensei em fazer um iceberg sobre isso. Tô pensando em gravar, mano. Seria legal, porque daí teria a lança de Longinos aí, né, cara? Lhe abriu o lado com uma lança, e logo saiu sangue e água. Todos os meus ossos se desconjuntaram. Representa o corpo de Jesus que foi esticado e pendurado de tal forma que causava intensa dor nos ossos e articulações. Os ossos de Jesus podem ter sido fisicamente deslocados devido à posição com certeza, certamente, né, aparentemente. E o peso do corpo pendendo certamente, para baixo. Aparentemente é complicado. O meu coração foi como cera, derreteu-se dentro de mim. A dor intensa, a perda de sangue, a desidratação e a dificuldade de respirar causada pela posição da crucificação poderiam ter sobrecarregado o coração, resultando em uma condição conhecida como distorção do coração, ou até mesmo um ataque cardíaco, muito comum em crucificações. A minha força secou-se como um caco, e a minha língua se pegou ao céu da boca, que me deitastes no pó da morte. A minha língua se pegou ao céu da boca. Isso descreve uma sensação de sede intensa devido à desidratação e ao intenso calor. Os caras vão dar vinagre aí, né? Tá louco, cara. É muita maldade do ser humano, né, cara? Que isso, né, cara? Um fenômeno comum em condições de choque e exaustão. No Evangelho de João é mencionado que Jesus, no momento de sua crucificação, exclamou: tenho sede. Pois cães me cercam. O ajuntamento dos malfeitores me rodeou. Transpassaram-me as mãos e os pés. Uou! Aqui Davi não estava falando de uma crucificação. Eu simplesmente não sei mais do que. Uou, caramba! Esse daí é um cara bem impressionante também, meu Deus. Transpassaram-me é o mesmo que perfurar, remetendo aos muito quinta série, pregos das mãos de Cristo. Cara, eu tô ficando... Eu tenho que... Eu já sou um adulto, cara. Eu tenho 23 anos. Eu não posso mais ser assim, né, cara? Eu simplesmente li a palavra penetrar e já dei risada... assim, instintivamente, cara. Como é que pode, cara? Posso contar todos os cara, meus tá falando ossos. de Jesus, cara. Que isso, Eles cara? olham e me contemplam. Como o corpo de Jesus estava esticado, as pessoas que estavam olhando para ele conseguiam ver suas costelas e logo contar os seus ossos. Repartem entre si as minhas vestes e lançam sortes sobre a minha túnica. Depois de o terem crucificado, repartiram as suas vestes. Eu não sabia dessa parte, não. Caramba, não fazia ideia dessa parte. Mateus não inventou isso, pois inúmeros documentos comprovam que na época era costume dos soldados romanos dividirem as vestes do crucificado e a jogarem na sorte. Era um ritual de crucificação a qual foi inventado apenas no século 4 a 6 a.C. Ou seja, Davi descreveu uma crucificação séculos antes de ela sequer ser inventada. Que doideira, cara. Não sabia dessa parte não, hein? E a gente percebe uma mudança, um alívio, como se Deus finalmente ouvisse o clamor dessa pessoa. Todos os limites da terra se lembrarão e se voltarão ao Senhor.
e todas as famílias das nações adorarão perante a tua face, porque o teu Senhor é o reino, e ele governa as nações. Ou seja, o Deus de Israel, escrito primeiramente por um povo judeu, será adorado por toda a terra. E a gente sabe que só depois de Jesus isso aconteceu. O cristianismo se tornou a maior religião do mundo. Não era somente para um público judeu, mas sim para todos os chamados. Todos os que descem ao pó se prostrarão diante dele, e aquele que não pode salvar a sua alma se prostrarão diante de quem? Óbvio, de Jesus, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus. Cara, chega até, não tô nem falando muita coisa, gente. Tô muito impressionado com o vídeo aí, fantástico mesmo, cara, muito legal, nos servirá, falar-se-á do Senhor a geração vindoura, e anunciarão a sua justiça ao povo que há de nascer, porquanto ele o fez. Isso se cumpriu perfeitamente em nós. 2025 anos após seu nascimento, Jesus continua sendo a pessoa mais influente e famosa do mundo. E toda a terra fala dele. Fantástico, né, cara? Arrepiado. Que a figura histórica de Jesus causou tanto caos. Ok, vambora, gente. Uma parte bem arrepiante. Eu não falei muito, cara. Só refleti sobre as paradas. Tô arrepiado, cara. Eu, sendo sincero com vocês, que é uma parte meio confessionária, que a minha fé não anda das melhores, né, cara? Eu sou cristão, mas eu devia ser uma pessoa melhor, cara. Devia... sem falar muitas das coisas que eu faço, cara, mas eu posso ser uma pessoa bem melhor do que eu sou, sabia, gente? Eu sou uma pessoa bastante falha, na verdade, sabia? Que Deus me ajude a ser uma pessoa cada vez melhor e também me ajude aí a trazer coisas melhores pra você, ter um conteúdo melhor aí e fazer a vida de vocês mais legal também, cara. Bora. Agora que já entendemos as profecias, vamos conhecer um pouco mais sobre Jesus de Nazaré e o significado do seu sacrifício. Para isso devemos voltar à sua época, no ano zero. Naquele tempo, a expectativa desse tal Messias... Só uma polêmica aí, né? Vocês sabem que no ano zero ninguém falava que tava no ano zero, né? Era muito aguardada. É porque isso foi postergado depois, né, gente? Foi postulado depois. O povo rezava depois, para a vinda desse tal homem que salvaria a humanidade. Os judeus viviam sob o domínio do Império Romano e sonhavam com a promessa de um libertador. Aqui. Essa é uma coisa que é importante, muita gente lê a Bíblia e não percebe isso, que tinha o rei Herodes e o governador romano Pôncio Pilatos, mas quem mandava de fato era o Pôncio Pilatos. O rei Herodes era basicamente um fantoche ali, né? Um fantoche, né? Não sei, acho que talvez ele tivesse até mais poderes, mas era basicamente um fantoche, né? Ia o reino de Israel e os tiraria da opressão. Esse líder político revolucionário não tardaria. Falei que ia dar até 3 horas, já é 12h40, gente. O visto estava chegando. Em um cenário repleto de expectativas, de esperança e de promessas de libertação, o povo acreditava que o tão aguardado Salvador chegaria com poder e glória, com força militar para derrotar os opressores romanos e restaurar o reino de Israel. Mas, em vez disso, o Messias entra em Jerusalém montado em um simples burrinho, como um símbolo de humildade, em um gesto profundamente contra as expectativas de muitos. A cena aconteceu em um domingo, quando Jesus se aproximou da cidade, cumprindo as antigas profecias. O povo, ao vê-lo, foi tomado por uma alegria contagiante e o aclamou com ramos de palmeira, gritando: Hosana ao filho de Davi!
Bendito é tu que vem em nome do Senhor. Eles acreditavam que aquele homem que realizará milagres e curas e que falava sobre o reino de Deus fosse finalmente o grande líder que os libertaria da opressão romana. Mas logo, a realidade começaria a ser bem diferente. Jerusalém, a cidade da fé, que era repleta de justiça, agora é uma meretriz! Vocês não ouviram! Fantástico essa parte, né, cara? É uma casa de orações! Não aplaude! Temos que apedrejá-lo! E vocês a transformaram em covil de ladrões! Meus amigos, e essa parte aí, se fosse levada... Bom, eu não vou ser sincero aí, né, cara? Não, vou ser sincero a você, eu não vou ser... Eu não vou falar tanto aí, né, mas vamos ser sinceros que se essa passagem aí de Jesus fosse levada mais a sério aí, algumas igrejas não existiriam, né, cara, no Brasil, né? Várias igrejas, né, cara, não existiriam no Brasil, porque vendem esses produtos dentro da própria igreja ou fazem da igreja um grande comércio, né, cara? Enfim, né? Uma das passagens mais auras de Jesus aí na Bíblia, né, cara? Jesus, ao invés de montar um exército ou desafiar diretamente os poderosos, passou a desafiar as autoridades religiosas e a estrutura de poder que reinava em Jerusalém. Malditos escrivãos e fariseus! Todos muito massa essa parte, né, cara? Por impedirem a entrada dos homens no reino dos céus! Vocês todos não entram, nem deixam os outros entrarem! Guias cegos! Vocês são como sepulcros imaculados! Mas por dentro... Acho que o JJ concorda comigo, hein, cara? Ossos de mortos e de corrupção! Estão vendo essas pedras? Eu lhes digo, aqui não restará pedra sobre pedra, tudo será destruído! Seus ensinamentos estavam mais focados Vou negar que é uma das minhas partes favoritas aí da história de Jesus, que eu acho fantástico. Transformar os corações das pessoas, em ensinar o amor incondicional, a humildade, o perdão e a fé em Deus. Para muitos, isso não era o que eles esperavam de um Messias. Para os religiosos da época, suas palavras e ações eram uma ameaça ao controle que tinham sobre o povo, enquanto para os romanos, ele representava uma possível fonte de agitação. A desilusão foi crescendo. O povo que o aclamara na estrada triunfal de Jerusalém, dias depois seria o mesmo a pedir por sua morte. Jesus falou absurdos como: derrubai esse templo e em 3 dias... Cara, assim, acho que a galera não tem muita noção do nível que era falar uma coisa dessas na época, né, cara? Tipo assim, você pegasse o templo de toda uma religião, assim, sei lá, né, cara? E chegasse lá e falasse, isso daqui é tudo... tudo vai ser destruído, não sei o que, né, cara? Esse lugar se tornou uma meretriz. Disseram, pois, os judeus... Em 46 anos foi edificado esse templo, e tu o levantarás em 3 dias? Aqui não entenderam eles que, na verdade... Mas também o pessoal também é meio, né, cara? Todo respeito aí também, eu acho que, pô... Bom, ele falava o pessoal não tinha muita instrução na época, né, cara? Mas, pô, qual tipo de pergunta o cara faz, né? Caraca, você vai levantar em 3 dias, cara? Tipo assim, ele achou que realmente Jesus ia construir o templo fisicamente ali, tipo, não que Deus, Jesus, não poderia fazer isso, né? Mas, tipo assim, cara, acho que tava meio óbvio que era uma metáfora, né? Foi derrubado e no 3º dia foi reconstruído. Ou seja, o corpo de Jesus era o novo templo, pois o de pedra, até os dias de hoje, não foi reconstruído. Além desse líder os decepcioná-los, ele disse coisas como: ninguém vem ao Pai senão por mim. Ao afirmar que ele é o único caminho para a salvação, ele desafiava todas as outras crenças e práticas religiosas, o que era extremamente radical para a época. Antes que Abraão fosse, eu sou. Ao se referir a si mesmo como eu sou,
Jesus usou uma expressão que se referia ao nome de Deus no Antigo Testamento, quando Deus se revelou a Moisés. Bem-aventurados aqueles que vêm em nome do Senhor, porque eu e meu Pai somos apenas um! Não! Uou! Ao afirmar sua unidade com Deus... Tá na Bíblia essa parte que ele fala somos um? Tá essa parte? Jesus provocou indignação, especialmente entre os judeus que viam isso como uma afirmação de igualdade com Deus, o que era considerado blasfêmia. Eu li o Novo Testamento, cara, não sei se eu li completo, mas eu li certamente os 4 evangelhos, eu li completo há muitos anos atrás, cara. Eu tinha que pegar pra reler, né, mano? Tá na hora já, né? Precisamos lembrar que era uma época totalmente diferente da nossa, e falar isso naqueles dias era totalmente loucura. Sua crítica à hipocrisia dos líderes religiosos, a exploração do povo e a falsidade em muitas de suas ações gerou grande oposição. Os romanos temiam qualquer movimento que pudesse incitar uma revolta, especialmente se ele fosse acompanhado por uma grande quantidade de seguidores. Os líderes judeus que colaboravam com os romanos temiam que Jesus fosse uma figura messiânica que levasse o povo para uma revolução. Isso acabou resultando em sua entrega aos romanos para ser julgado e condenado à morte. Na quinta-feira daquela semana, durante a celebração da Páscoa, Jesus compartilhou sua última refeição com seus discípulos e, ao ser traído por um deles, Judas, foi preso pelas autoridades romanas. Mesmo sendo inocente, ele foi condenado à morte. E o que deveria ser um momento de glorificação e vitória se transformou em um pesadelo. O homem que havia trazido esperança, cura e ensinamentos profundos estava sendo julgado, humilhado e, finalmente, crucificado. Para finalmente compreendermos o sacrifício de Jesus, precisamos entender a justiça divina. Um juiz que perdoa um criminoso sem que haja uma punição justa comete um ato de injustiça. Deus, sendo o juiz mais justo que existe, não pode simplesmente perdoar o pecado sem que haja uma penalidade para ele. A Bíblia nos ensina que o salário do pecado é a morte. Todos nós, como seres humanos, merecemos a punição por nossos pecados, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Deus simplesmente não pode esquecer isso, senão ele seria um juiz injusto, ou seja, ele tem que punir para ser justo. A Bíblia diz que toda transgressão merece justo castigo, ou seja, pelo caráter do Criador, ele deveria extinguir toda a raça humana para cumprir a sua justiça. Mas ele amou o mundo de tal maneira que enviou o seu próprio Filho unigênito, para que ele sofra o que você merecia. Ou seja, a punição pelos pecados não foi extinguida. A diferença é que ao invés de você pagar, quem paga é o Filho. Ou seja, ele imputou em seu próprio Filho todos os nossos pecados. Por que você acha que hoje não precisamos mais fazer sacrifícios a Deus? Simples. O seu maior sacrifício já foi feito, porque né, o Cordeiro perfeito já foi sacrificado no Calvário. Ou seja, ele tem que punir, caso contrário seria injusto. E cara, foi terrível. Não é à toa que momentos antes ele orava a Deus suando sangue, pedindo que, se possível, afastasse dele aquele cálice. Imagina o estado de ansiedade e medo que uma pessoa deve dar para chegar nessa situação. Mas ele fez a vontade de Deus. Quando ele estava lá na cruz e estavam zombando dele, ele podia muito bem descer dali e exterminar todo mundo. Mas se ele fizesse isso, a obra redentora do Messias iria por água abaixo. Seria falha. Então imagina o estado de espírito de Jesus. Ele tinha o poder para descer da cruz, mas não o fez porque ele sabia seu propósito. Ou seja, finalmente, quando Jesus diz: Deus meu, por que me desamparaste? Ele sente o seu pai virar o rosto contra ele. Deus naquele momento parou de olhar Jesus. Ele estava distante do filho.
porque naquele exato momento ele carregava uma coisa pior do que a dor da crucificação. Naquele momento, Jesus estava com nada mais, nada menos do que todos os pecados da humanidade nas suas costas. Ele morreu então junto com todos eles, os extinguindo e fincando a lança na cabeça da serpente, derrotando Satanás, como estava prometido em Gênesis. Ele morreu com todos os pecados, inclusive com os seus. Uou! É tudo que eu posso falar, uou! A se torna loucura, foi um prazer o quê? Foi um prazer ser cristão. Ok! Uou! Uou, que jornada, hein, gente? Que jornada! O que dizer, né, cara? Espero de coração que vocês tenham gostado desse vídeo. O vídeo aí, uma montanha-russa de emoções aí, né, cara? Que vídeo fantástico, mano, do JJ. Parabéns de coração aí, meu amigo. Parabéns, cara. A gente sabe que eu tenho várias discordâncias com ele, principalmente naquele vídeo que ele fez do Apocalipse lá. Eu acho que muita gente ficou com o pé atrás aí comigo. Talvez muita gente não assista esse vídeo por causa das opiniões que eu tive naquele do Apocalipse. Mas, assim, né, gente? Eu sou cristão e obrigado, Jesus, por tudo, né, cara? Vou tentar ser uma pessoa melhor, meu bom senhor, eu prometo. Enfim, gente, se puderem, deixem um like, se inscrevam no canal. Tem vídeo todo dia ao meio-dia, 7 da noite, tá bom? Tamo junto, é nóis.